Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para falar de um case da Kips com o Alan, com a Natália da Farmácia Associadas, né? E é um case bem legal porque foi uma construção quase que do zero, né, Natália e Alan? Então acho que vale a pena muito a gente conversar, né, um pouquinho sobre como vocês estão trabalhando hoje essa questão da universidade corporativa na Farmácias Associadas. E nada melhor, né, que o próprio Alan e a Natália se apresentar, falar um pouquinho o que vocês fazem hoje na empresa, a posição que vocês ocupam, para a gente poder começar a aquecer esse podcast. E também falar um pouquinho da empresa, né, o que faz a Farmácias Associadas, quantidade de colaboradores, enfim. Legal. Bom, então começo eu, né? Meu nome é Alan, atualmente sou gerente administrativo financeiro da rede. Primeiramente agradeço, Gustavo, pela oportunidade, pelo convite, né, de poder fazer parte desse hall de empresas que estão participando desse podcast justamente para enriquecer essa troca de conhecimento, né? Eu sempre digo, é super importante que as empresas busquem se capacitar, se desenvolver, mas é mais importante ainda que elas compartilhem isso com as demais para que a gente tenha a inteligência coletiva e prática, né? Perfeito. Então, a gente sabe que quanto mais a gente aprender com bons exemplos, com boas práticas, a gente consegue atalhar alguns caminhos e daqui a um pouco até otimizar alguns recursos, né? Então, a ideia aqui é justamente contribuir. Bom, nós temos hoje 22 anos de fundação da Rede Farmácias Associadas. Então, é uma empresa relativamente jovem. Nós tínhamos, há 22 anos atrás, quando iniciou, 15 farmácias aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente começou em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E há coisa de mais ou menos 3, 4 anos atrás, nós começamos o nosso projeto de expansão para outros estados. Então, por exemplo, Santa Catarina, né, que fica a matriz de vocês, a gente já está com 35 farmácias hoje. Caramba, cara! A gente começou literalmente esse ano em Santa Catarina, a expansão, mas a gente está bem consolidado, então, justamente no Rio Grande do Sul e no centro-oeste do Brasil. Então, hoje nós estamos com 4 estados, trabalhamos no segmento farmacêutico e nossa meta até final do ano é chegar a 1.200 lojas. Caramba, cara, não tinha ideia disso. Juro pra ti, não sabia o tamanho do negócio. A gente tem... Esse ano a gente está com quase 14% de crescimento, né, em número de pontos de venda. Então, é um crescimento de 2 dígitos, né, bem expressivo, bem legal. Caramba, que legal. E aí, Natália, fala um pouquinho de ti. Me chamo Natália, eu cuido da parte de treinamentos da rede, eu ocupo o cargo de assistente administrativa. Então, toda a parte de treinamento que a gente tem aqui na rede é eu que organizo junto com o Alan. Então, a gente programa todo um calendário durante o ano e faz a divulgação para os nossos associados. É isso que... Um pouco do que eu faço, né? Mas mais voltado para a área de treinamento para isso. Ai, cara, que legal. E eu imagino o tamanho do desafio com essa quantidade de lojas espalhadas e o processo de capacitação de todo mundo. Eu acho que deve ser um ponto crucial, né? Em termos até de planejamento estratégico da empresa e de resultados alcançados, né? Bem legal. E me conta um pouquinho, né? Como é que vocês faziam capacitação e treinamento dos colaboradores antes de pensarem numa solução digital de ensino e por que vocês resolveram optar por uma solução, né? Qual o problema que vocês estavam buscando resolver quando vocês pensaram no ambiente digital, olhando para o cenário da farmácias associadas mesmo, sabe? Sim, legal. Na verdade, a gente até tinha uma solução, tá? Não vou citar nomes aqui, né? Só claro. Que por 2 anos a gente tentou fazer com que ela saísse, que ela começasse, né, a ter mais aceitação por parte das lojas. De fato é que na prática isso não aconteceu, tá? Por N fatores, né? Uhum. Mas esses fatores a gente conseguiu mapear e aí dentro vamos colocar dentro dessas necessidades que a gente sentiu da ponta do varejo, né, cada vez mais, tu deve saber, né, como consumidor, como cliente de farmácia, que o segmento farmacêutico ele é extremamente competitivo no varejo, né? Muito, cara, mas muito mesmo. Isso até foi uma coisa que eu comentei ontem na gravação do outro podcast sobre planejamento estratégico.
E então a gente, como tem uma competitividade cada dia maior, especialmente nos grandes centros, a gente tem que ser cada vez mais enxuto em termos de custos, né, de despesas lá na ponta. E isso envolve, claro, também número de funcionários. Então, se a gente fosse olhar a rede de farmácias associadas há 10, 15, 22 anos atrás, e como é hoje, o modelo ele é muito mais enxuto. A gente tem funcionários que são multitask, que fazem várias coisas. Então, estava cada vez mais difícil a gente fazer treinamentos presenciais e a farmácia, ela mandar funcionários para participar justamente desses treinamentos, né? Então, dentro desse cenário, claro que a pandemia acelerou tudo, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas dentro desse cenário a gente sim tinha a necessidade das lojas de trabalhar mais no EAD, no virtual. Aham. Então, a gente estava com uma solução, não foi o que a gente esperava, a gente procurou daí uma que fosse mais aderente, né, a essas necessidades. E aí a gente fez um trabalho, a Natália trabalhou do meu lado, né, a gente fez um trabalho, acho que 60 dias, foi um trabalho bem completo, bem extenso, onde avaliamos, se não falha a memória, 9 opções, 9, 10 opções, e a gente ficou muito feliz, né, que a Kips conseguiu nos atender, né, foi a que realmente nos entregou, se não 100%, mais perto disso do que a gente estava precisando naquele momento, né. Que legal, que legal. E aí, essa era a minha pergunta, assim, né? Quais foram os principais pontos que foram levados em consideração para vocês optarem pela Kips? Né? Eu acho que esse é um ponto que eu tenho bastante curiosidade em saber. Legal. Tá. Vamos lá. Seguindo, né? Na verdade, e aí vai de uma característica um pouco pessoal minha, tá? Aham. Eu sempre tenho para mim que a gente precisa dar oportunidades para pessoas, tá? Mas a gente precisa dar oportunidades para empresas também. Então, por exemplo, sabe aquela história do rapaz que tem um belo currículo, mas ele estudou e nunca trabalhou, e aí é muito Uhum. difícil o primeiro emprego e tal? Eu geralmente sou o cara que dou o primeiro emprego, assim, sabe? Aham. E em termos de parceria com empresas, eu também gosto muito de apostar em startups, em Que empresas que legal. não têm um portfólio assim tão robusto, não tem tantas indicações, mas claro, com muita responsabilidade, né, Gustavo? Aham. Então, a gente elencou, se não me falha a memória, mais de 14 itens que a gente realmente foi avaliando ponto a ponto, né? Por exemplo, se a gente tinha daqui a um pouco flexibilidade, a questão de permissões, mas o que a gente mais acho que ficou cativado foi a questão da gestão ali, dos indicadores, da análise que Legal, a gente cara. consegue fazer ali. Eu, como gestor, né, a Natália também fez uma análise um pouco mais técnica, mas eu, como gestor, eu gostei bastante do que a Compass oferecia para nós ali, né? A Aham. parte do analytics. Do Analytics, Então, né? isso. Então, acho que é bem importante, né, tu ter uma ferramenta robusta, que a gente consiga subir conteúdos, que seja interativa, simples para o varejo, né? Então, que o nosso vendedor, o nosso balconista, que às vezes não tem um grau de escolaridade tão alto, consiga entender onde é que ele vai achar o conteúdo. Isso foi bem importante, tá? Que não fosse uma coisa muito complexa, que isso acho que foi um dos principais pontos que assustou o varejo, né, quando a gente trabalhou com uma solução anterior, mas ao mesmo tempo que a gente consiga enxergar as informações, que a gente Aham. consiga mapear se de fato o conteúdo está sendo feito do início ao fim, daqui a um pouco com um grau de performance que a gente espera, né, que o pessoal não vai passando o conteúdo de qualquer jeito, que responde lá daqui a um pouco o questionário de fixação, e tudo isso a gente conseguindo acompanhar aqui na Central em Porto Alegre. Então, para mim, né, acho que foi um dos principais diferenciais da Foi o solução. Analytics, né, Alan? E, Com e, certeza. e, e realmente, assim, o que a gente tem notado, né, que para os gestores da parte tática e estratégica, o Analytics traz muito benefício para vocês conseguirem acompanhar, metrificar resultados. Vocês têm, que a gente fala, né, que na Kips a pessoa ela não vai next, 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 fim e tá dizendo que concluiu o curso e teve uma performance boa. A gente acompanha e mensura tudo para vocês terem uma ideia de como foi o resultado real, né, do consumo daquele conhecimento, né? Agora eu vou conversar com a Natália, porque você está muito quietinha ali, né?
me explica um pouquinho como é que foi o processo de treinamento, de implantação e a virada de chave, porque você é a operação da plataforma, né? Você ajudou a estruturar essa plataforma. E eu lembro bem que a gente fez uma imersão de 2 dias com vocês aqui, né? E até queria escutar de ti também o que você achou dessa imersão. Enfim, agora é a tua hora aí de falar um pouquinho da tua jornada na Kips. Bom, quando a gente decidiu, então, aderir a essa plataforma, a gente foi, então, para a sede de vocês fazer o treinamento, a gente entender como é que funciona a plataforma, toda a parte operacional ali. Depois que a gente retornou, então, aqui para Porto Alegre, começou o trabalho de a gente incluir todos os conteúdos que a gente tinha na nossa base de dados. Então, foi um trabalho longo de uns 3 meses, eu acho, abril, botando todo o conteúdo, organizando toda a plataforma, até a gente poder liberar para os associados, para os colaboradores aqui da sede mesmo, para que eles começassem a usufruir dessa plataforma que é muito boa, muito simples de mexer, muito objetiva, então não tem muito formas. Não, complementar só que justamente antes da gente virar a chave para o varejo, né, para os lojistas, a gente fez um lançamento, entre aspas, interno aqui para as equipes, né, Certo. até para ver a ferramenta rodando, para ver se tinha alguns pontos de ajuste, né. E aí sim, no segundo momento, né, que a gente fez essa virada de chave, de fato, para os associados, para os funcionários lá na ponta, né. Mas só complementar, né, voltando aos 2 anos que a gente fez aos 2 dias de treinamento que a gente fez lá com vocês, que a gente foi muito bem recebido, né, e a gente ficou muito feliz, né, porque é aquela coisa, né, tu te aproxima de empresas que te fazem subir a régua, né, então a gente chegou num espaço, assim, que respirava, né, que respira, acredito eu, inovação, né, vocês legal. Super bem dispostos, animados, né? A gente levou aqueles produtos de marca própria, né, para eles experimentarem, as meninas especialmente. Nos receberam aí com salgadinho, né, com mini golf, escondidinho, não sei o que mais. Então, assim, a gente se sentiu em casa, né? Foi muito legal porque foi uma construção, claro, teve uma capacitação técnica ali em algumas ferramentas que eu pude acompanhar também, né? Mas foi uma quase que lúdica, daria para dizer, né? Então, por mais que tivesse muito trabalho depois, né, a gente fez com muito prazer, né? A gente conhecendo a ferramenta aos pouquinhos e sabendo que toda e qualquer sugestão que a gente passasse para vocês, ou dúvida, né, vocês nos atenderiam com a melhor das vontades, né, Gustavo? Claro, claro. Bem legal, Alan, bem legal. E a gente adora conversar com vocês, adora conversar com os nossos clientes, porque a plataforma ela não nasce da nossa cabeça, ela nasce da necessidade de vocês e dos desafios que vocês têm, né? Então, tudo que a Natália traz em termos de melhoria, de sugestão de melhoria, eu sempre coloco no backlog para a equipe de produto avaliar, ver como a gente pode pensar num bem bolado que é bom para todo mundo, né? A plataforma é feita para vocês, né? Não é feita para a gente, tá bom? E aí eu vou fazer uma perguntinha, né? Vocês já sentiram os benefícios que essa mudança trouxe para gestores, para o pessoal lá na ponta dos PDVs, né? Enfim, já conseguem medir alguns resultados, conseguiram ver melhoras, alcançaram os objetivos que vocês estavam pensando quando trouxeram a plataforma, não? Sim, mas em parte. Na verdade, a gente tem, dentro do nosso planejamento estratégico, algumas metas, tá? Algumas metas a gente sabe que precisam ser melhor trabalhadas, então a gente está com algumas ideias, alguns planos de ação para construir agora nesse final de ano. Legal. Mas com certeza o mais importante, que é a base, a gente hoje já tem bem consolidada. Então a gente precisa talvez trabalhar mais no engajamento, né? A gente sabe Esse que é um ponto crítico. E sabemos que não temos exclusividade, né, nesse, entre aspas, problema. Eu entendo mais como desafio, né? A gente hoje tem, falando um pouquinho de números, né, está com 77 cursos, né, que a gente subiu já dentro da ferramenta, em questão de um ano, até um pouco menos, né? Então eu acho que em termos de conteúdos,
tá interessante, tá? A gente tem conteúdos voltados para gestão, farmacêutico daí aborda a parte mais técnica, vendas, né, que é assim, a abordagem mais comercial. Então a gente está trabalhando já todos os públicos e, claro, o público interno. Mas a gente ainda vê que tem lojas, né, que conseguem fazer os seus funcionários acessar a ferramenta, e a gente sabe que tem lojas que a gente fez o acesso e eles nunca se conectaram. Olha Né? só. A gente sabe que tem que colocar isso como um desafio, né, para trabalhar melhor agora em 2023. Né? Então, com certeza, a gente ter mais participação das lojas, a gente vai ter mais interação com elas e saber, de fato, né, se a ferramenta está atendendo 100% de fato ou não. Uhum. E aqui fica até uma sugestão, tá? E aí eu me incluo nisso, da gente fazer um trabalho de começar a colocar os gestores das lojas como responsáveis para análise dos resultados dos seus colaboradores de loja, entendeu? Então talvez isso dê mais força ainda para uma cobrança interna do gestor da loja frente aos colaboradores daquela loja realizar as ações de educação, tá? Isso hoje é possível, né? Só questão da gente organizar bem essa configuração, Natália, e aí depois eu quero conversar contigo para a gente talvez viabilizar e se fizer sentido para vocês, né? Para o analista ficar na mão dos gestores das lojas também, não apenas de vocês da matriz, talvez, não sei. Uma sugestão. Legal. Né? Agora vamos falar de um ponto que na tua conversa, Alan, inicial ali, né, de falar, Gustavo, eu gosto de apostar em coisas novas, em empresas novas que estão oxigenadas, né? Mas a gente sabe que toda aposta nova gera um pouco de medo e desconfiança, né? Porque é uma startup na área de educação, ela não é uma empresa de 20 anos de casa, é uma empresa de 5 anos de casa, né? 2022 Sim. estamos falando aqui. E aí me conta um pouquinho mais sobre o nosso back office de suporte, de acompanhamento, né? O que vocês... aí eu acho que talvez a Natália possa responder um pouco mais essa pergunta. Mas, Natália, como é que está a parte de suporte da Keeps? A gente está ajudando vocês, a gente está destravando problemas. O usuário final também, se tiver algum problema, ele está conseguindo ser atendido. Me explica um pouquinho mais. Sim. Todo problema que eu tenho ou dificuldade que eu encontro na ferramenta, todo o suporte da Keeps, eles solucionam. Então, às vezes não de imediato, mas no mesmo dia, já consegue me dar um retorno daquilo que eu dúvida, do problema. O pessoal que acessa, o pessoal da farmácia, os compradores, algumas dúvidas que eles têm eu mesmo consigo solucionar. Às vezes não precisa nem chegar no suporte de vocês. São detalhes que eu consigo solucionar, de tanto a gente mexer e ficar focado na ferramenta, muitas coisas a gente já consegue solucionar por aqui, não precisa tocar por vocês. Mas está sendo bem legal. Aqui até te faço um pedido, tá, Natália? Deixa sempre a gente tentar ser o nível 1 de suporte, porque às vezes o usuário final tem alguma dificuldade, né, que você resolve pelo próprio admin da plataforma, mas talvez essa dificuldade dele pode ser uma melhoria na plataforma para a gente. Então, às vezes, é bem legal a gente, né, entender as dificuldades que eles estão tendo com alguns processos, como, por exemplo, primeiro login, primeiro acesso. Acho que tem muita gente que tem essa dificuldade inicial. Isso nos ajuda a melhorar o nosso onboarding ali para facilitar o acesso dessa primeira pessoa quando a gente entende junto com ela qual a dificuldade que ela está tendo, tá? Então fica aí também um convite de, se você quiser que a gente sempre faça o nível 1 do suporte nesse tipo de atendimento, por favor, a gente está super à disposição, porque para a gente é importante entender a jornada da pessoa, desde o momento que ela recebe o convite até ela acessa, faz as ações de educação e entende seus resultados mensurados. Tá bom? E agora que o projeto está começando a fluir, eu acho que o Alan já falou, né, quais são os próximos passos, mas, por favor, né, eu acho que para a gente fechar, agora que a coisa está começando a rodar direitinho, me expliquem quais as expectativas de vocês para 2023 com a plataforma, né? A gente está entrando agora com treinamentos presenciais e lives, são duas coisas novas que talvez ajudem vocês de uma forma, né, mas são duas features novas que estão entrando. Mas queria escutar um pouquinho de vocês já para a gente fechar e encerrar o nosso bate-papo aqui. Legal. Bom, a gente tem hoje a ferramenta como uma ferramenta justamente de capacitação, de treinamento, né? Mas a gente sabe que a gente pode utilizar a ferramenta também para nos auxiliar na comunicação com a ponta, com o varejo. Perfeito, perfeito. Central, e ela tem campanhas, ela tem
ferramentas novas, soluções, parcerias, contratos que a gente fecha, e tudo isso precisa chegar lá na ponta. E hoje, um dos nossos principais gargalos, e a gente sabe disso, né, que a gente faz ao longo do ano, pelo menos 2 mapeamentos, tá, 2 pesquisas, é a comunicação. Tá? É a comunicação, não é de hoje, tá? É a comunicação de muitos anos, e a gente vem sempre trabalhando, vem colocando melhorias, mas eu acho que isso é uma coisa quase que inerente a qualquer rede associativista, né? Aliás, isso é uma coisa que nos difere do modelo de franquias, né? Ao contrário do modelo de franquias, onde as farmácias, elas têm que... Opa, acho que deu um cortezinho, Gustavo, tá me ouvindo? Tô te escutando. Vou retomar o raciocínio. Ao contrário do modelo de franquias, perdão, onde as farmácias elas têm que obrigatoriamente colocar em prática aquelas ações que a franqueadora demanda, a rede associativista ela é feita pelas farmácias demandando suas necessidades Perfeito. da central e a central buscando parcerias e orientando essas farmácias, mas elas não têm obrigação, né? Então, a gente, quando quer que eles participem de alguma campanha, a gente tem que ter um poder de convencimento muito grande, né? Uma comunicação funcionando, né? Muito habilitada com a ponta, mostrando o que ele vai ter de rentabilidade, o que ele vai ter de ganhos, etc, etc. Né? Então, eu entendo que a ferramenta ela pode atuar bastante também para melhorar essa comunicação, por exemplo, usando os pulses. Perfeito. A gente sabe, inclusive já fez algumas sugestões de melhoria que vão nos possibilitar fazer talvez esse trabalho mais próximo do varejo, mas sim, a gente, pelo que o Pulse já nos entrega hoje, a gente pode explorar muito mais, né, essa funcionalidade ali dentro. Né? Então, isso a gente pretende trabalhar assim, a gente pretende trabalhar mais forte o Analytics, tá? Porque a gente tem um programa que se chama Meritocracia dentro da rede, onde a gente acompanha se a farmácia tem a fachada, se a farmácia tem os produtos, se a farmácia trabalha com encarte, se os funcionários estão usando os uniformes, etc, etc. Então, vários fatores, tá? E a gente vai começar a colocar dentro da meritocracia também justamente o acesso ao commerce. Olha só que então, legal. Ela vai ser pontuada, né? Cada farmácia vai ter uma pontuação de acordo com sua participação nesses treinamentos que a gente sugeriu. Então, eu acredito que isso vai também movimentar mais a ferramenta para 2023. Que legal, gente. Contem com a Keeps, tá? Para ajudar vocês no que precisar para, né, fazer esse projeto cada vez rodar mais estruturado, tá? Natália, a gente tem um back office aqui de DIs que são feras em Genially, por exemplo. Então, se você tiver com alguma dificuldade, quiser dicas, conta com a gente também. A gente até tem um treinamento sobre Genially que a gente vai lançar para todo mundo, né, em dezembro. Fica o convite aqui também, né? E, gente, Natália, quer falar mais alguma coisa? Não, para a gente concluir? Tá, me tudo. Pessoal... Bastante envergonhada, desculpa. Normal. Tranquilo. Não se preocupa, tá? Gente, quero agradecer demais vocês, mas demais mesmo. Vocês são parceiros da Keeps. Eu falo que a Keeps ela não é fornecedor, a Keeps é parceira e a gente considera os clientes também são todos parceiros nossos, porque vocês que ajudam a gente a co-criar a plataforma e fazer ela crescer cada vez mais, tá bom? Legal. Gente, muito obrigado. Considerações finais, tá? Claro, então, por favor. Só para fechar, em nome da diretoria da Rede de Farmácias Associadas, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade, pelo convite. Sempre que tu tiver alguma pauta, algo que tu acha relevante, tu pode me convidar, a mim, a Natália, conjuntamente, seja o que for. A gente tem outras áreas também, técnicas de conhecimento aqui dentro, tá? Claro. Então a gente fica super feliz de poder contribuir de alguma forma. Tá? Dentro da nossa rotina, das nossas agendas, né? Às vezes atrasa um pouquinho, mas a gente consegue se organizar, tá? O importante é a gente ter essa troca saudável. Tá? Claro. Então, a gente fica super feliz, a gente está ansioso no melhor dos sentidos para visitar vocês, tá? Para visitar Florianópolis de novo, passar uns dias com vocês. Se tiver alguma capacitação, por favor, nos deixa a par. Tá? Estamos de portas abertas agora com a sede nova, né? Aqui na CAT, no mesmo lugar de antes.
Legal. Até assim, no dia 5 de dezembro, não, no dia 6, acho que é 6 de dezembro, a gente vai fazer um treinamento de higiene ali, tá, Natália? Então, depois eu quero te encaminhar o convite, eu acho que faz muito sentido você participar. Vai ser com um dos nossos DIs aqui, que conhece muito da ferramenta, né? E aí é mais uma opção de criação de um objeto de ensino nos cursos de vocês, que eu acho que traz muito engajamento, tá bom? Certo, obrigada. Bom, Então gente, tá, meu amigo. brigadão. Capricha nele. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada.